chico, pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, carajo. ¿Qué es lo que te da más inspiração? Agora, nesse momento, é o futuro da humanidade. O futuro de cada pessoa e da humanidade como uma espécie, né? Porque nós estamos num momento muito tenso da humanidade. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, é o quinto em depressão do planeta, e nós estamos numa situação realmente bastante difícil, né? E eu tenho falado como médico para meus pacientes atualmente que a doença hoje não é mais da pessoa, porque antigamente, quando o mundo era totalmente natural e orgânico, quando uma pessoa adoecia, algo havia acontecido com aquela pessoa. Hoje, a doença atinge milhões de pessoas, né? Hoje, por exemplo, atualmente no Brasil, um dado do Ministério da Saúde, 72% dos brasileiros dormem mal, têm problemas com sono. 72% de 200 milhões de pessoas são 150 milhões de pessoas que estão dormindo mal. Nós estamos com um povo doente, o povo está doente. A sociedade humana está doente. E as pessoas estão perguntando, o que será de nós? O que será de mim? Qual será o futuro da humanidade? Será que haverá um apocalipse? Será que haverá uma terceira guerra mundial? Qual será o nosso futuro? Esse é o ponto mais importante para nós trabalharmos hoje, como sociedade, como pessoas, como indivíduos. E como trabalhar isso? Primeira coisa, nós temos que ter consciência que o meio ambiente está doente pela poluição ambiental, por todo o processo químico que nós vivemos. Em segundo lugar, devemos entender que a sociedade está doente pela ansiedade, pela depressão, pelos conflitos ideológicos que estamos vivendo. E a cada pessoa, ela tem que olhar para si e se perguntar, como que eu faço para permanecer saudável no mundo que está doente? Nós somos uma peça como se fosse um quebra-cabeça. Se o quebra-cabeça que eu faço peça, que eu faço parte, é uma cena de guerra, eu estou numa guerra. Se a parte que eu faço desse quebra-cabeça é uma paisagem do mar, de praia, de pôr do sol, esse é o mundo que eu vivo. Então, nós temos que ter a consciência que nós somos redes sociais, a doença e a saúde é biopsicossocial, e o psicossocial está doente. Então, a pergunta que devemos fazer, como que eu permaneço saudável no mundo que está doente? Essa é a chave que cada um tem que encontrar. Essa resposta é individual, cada pessoa vai encontrar a sua resposta, né? Mas é necessário que a pessoa tome uma atitude consciente, ativa e permanente, né? De estar em constante observação, em constante cuidado com o mundo que nós estamos vivendo. Não só o que a gente está comendo, porque hoje se fala muito do que a gente está comendo, agrotóxico, essa questão toda. Ou se fala muito no aquecimento global, mas não se fala no psicossocial, né? E o psicossocial está mais doente do que o resto, porque o psicossocial, ele se multiplica. Como que ele se multiplica? Justamente pelas redes sociais. Se eu tenho um medo, eu posto notícias que causam medo, e essa notícia se multiplica em milhões e bilhões de pessoas. Uma notícia que nós ouvimos falar da Rússia, por exemplo, do Israel, ela se multiplica a bilhões de pessoas. Então, não tem nada que possa ser mais contagioso no mundo do que a rede social. A rede social passa medo, passa ódio, passa desespero, passa pânico. Então, nós temos que começar a olhar cada um de nós como uma célula de um organismo que está doente. Sobre o poder e o amor. Isso é uma questão muito interessante, porque a relação da pulsão, principalmente da pulsão erótica, ela é baseada em poder e amor. O Jung, ele dizia o seguinte, onde tem amor, não tem poder. Onde está o poder, não está o amor, porque eles são opostos complementares. E a história do mundo, se nós formos olhar desde o início do mundo, desde a Mesopotâmia, ou mesmo tribos indígenas, clãs, desde o início da nossa humanidade, nós lutamos pelo nosso território, nós lutamos pela nossa tribo. Então, o moto que ativa a humanidade, toda a humanidade, ela é movida pelo desejo de poder, né? E esse desejo de poder, geralmente, ele está na mão do líder mais poderoso. E por isso que a história da humanidade é uma história de impérios que crescem e caem. Sempre foi assim.
né? E a única forma de resolver isso, esse jogo de poder, que é um jogo sadomasoquista de opressores e oprimidos, não é oprimido derrubar o opressor e substituir o seu lugar, porque continua sendo um jogo de poder. Então, quando existe, por exemplo, uma revolução, como na Revolução Francesa, onde o povo derruba a família real e degola a família real, ela cria um regime do terror muito pior, muito mais violento do que a da própria família real. Porque os oprimidos não eram vítimas do opressor, eles só não estavam no poder. Então, quando é dado o poder à pessoa, ela se revela, né? Então, a única forma de acabar com o jogo de poder sadomasoquista é colocar o amor no lugar do poder. E esse amor, ele tem que começar por cada pessoa, para cada pessoa. Cada pessoa tem que ter amor próprio a tal ponto de não querer mais o jogo de poder. Cada pessoa tem que ter amor próprio para querer o seu bem e depois o amor ao próximo de querer o bem do outro. Quando todo mundo quer o bem de si e do outro, o jogo de poder perde a força, não tem mais como atuar. E aí essas pessoas que têm amor por si e pelo próximo não vão eleger pessoas que querem o poder. E aí muda completamente a estrutura da rede social. Nós temos que sair totalmente dessa polarização política baseada na economia de capital e trabalho e temos que olhar para o ser humano que produz capital e trabalho. Porque nós somos, antes de capital e trabalho, somos humanos, né? E nenhuma teoria política olha para o humano, né? Não olha para o humano. E também não olha para a espécie humana. Então, nós temos que criar uma forma interna de cada pessoa ir alimentando e expandindo esse conceito de que nós temos que nos igualar pela nossa humanidade. E amando a nós mesmos e amando ao próximo, mudar completamente a estrutura de funcionamento da sociedade. Que não será mais uma estrutura de jogo de poder, né, de opressores e oprimidos, mas será uma sociedade de humanos, seres humanos, que trabalham em prol da coletividade. Aí sim nós estaremos na era de Aquário. A era de Aquário ela não aconteceu na época da Revolução Francesa, porque igualdade, fraternidade e liberdade são símbolos aquarianos. Só que nós não estávamos ainda na era de Aquário, ou seja, a humanidade ainda não tinha maturidade, não tinha estrutura psíquica para conseguir sustentar aquele ideal. E ele sucumbiu. Ele sucumbiu para o regime do terror, depois sucumbiu para o império de Napoleão Bonaparte, depois veio o movimento hippie, que também foi um pulso, uma pulsão do movimento hippie da era de Aquário, de paz e amor, da igualdade dos sexos. Foi uma tentativa, só que ela foi comprada, ela foi consumida pelo sistema capitalista e perdeu a força. E agora nós estamos num novo momento, né, de fazer essa busca da pulsão aquariana, onde todos somos humanos, né, e todos nos amamos igualmente pela nossa igualdade da nossa espécie. Essa é a única saída. Que maravilha. E você sente que nós vamos conseguir, Paulo? Vamos conseguir, principalmente porque após esse colapso que a sociedade vai ter, porque me parece inevitável que aconteça o colapso pela dimensão que ele tomou atualmente na Terra, sempre haverão sobreviventes. E os sobreviventes sempre se perguntarão, tem outra forma de fazer? Tem uma outra saída? Tem uma maneira de evitar que isso se repita? Né? Porque dizem que a história se repete. A história se repete porque sempre foi o jogo de poder que ditou as regras do jogo da sociedade. Então, as pessoas, eu tenho dito assim que a teoria política que eu estou escrevendo é para os sobreviventes, para aqueles que não queiram mais repetir o mesmo jogo, né, o mesmo jogo de poder. E essas pessoas, certamente, quem crê nessa questão da evolução planetária, quem crê na transição planetária, quem entende que os seres espirituais que estão vindo para a Terra têm um mais grau evolutivo, essa mensagem de amor pela humanidade, pela igualdade, pelo próximo, ela vai se tornar real. Ela vai se tornar real. E ela vai se multiplicar porque ninguém mais que sobreviver vai querer repetir a mesma história. E Paulo, esses escritos teus, eles, qual é que é o conteúdo deles? De quem? Dos escritos teus sobre essa dinâmica da política do futuro? Basicamente, é abandonar o pensamento polarizado de direita e esquerda, conservadores e progressistas, entendendo que, porque todo mundo entende e acha que está certo. Todo mundo acha que está certo e está do lado do bem. E todo mundo acha que o bem tem que vencer. Vencer o outro lado, que seria o do mal, estaria errado. Só que, como isso é uma construção cultural, não é verdadeiro, os dois lados acham que estão certos. Os dois lados. E os dois lados acham que o outro lado está errado. Ou seja, com esse pensamento, essa crença, não é possível chegar a um consenso, a um diálogo.
né? Então, o que eu proponho é baseado no budismo do caminho do meio, a teoria chama mesaísmo, que é a ideologia do meio, onde todos vão para o centro, todos vão para o meio, e todos passam a conversar, abandonando a ideologia polarizada, isso já não se fala mais. Olha-se para o sistema, olha-se para a sociedade, olha para aquilo que necessita e projeta planos de governo, já sem ideologia, sem capital, sem trabalho, sem focar no capital, no trabalho. Porque cada vez que muda a polaridade, por exemplo, como nos Estados Unidos, que é muito forte os republicanos e democratas, cada vez que muda a ideologia, muda-se totalmente a estrutura do governo. Muda-se todas as pessoas de confiança. E muda depois de 4, 8 anos, muda novamente e volta tudo o que era antes. E esse processo é muito ruim para o Estado, é muito ruim para o povo, porque ele está sempre caminhando para trás. Ele dá um passo para a direita e para a esquerda, depois dá 2 passos para trás. E daí volta novamente. Então, esse jogo de polaridade, ele tem que acabar, porque ele não faz nenhum sentido. O que nós temos que entender todos é que isso é uma construção cultural, isso não é real. Não tem que ser assim, capital e trabalho. Isso é só uma ideia, mas é uma ideia nefasta, que leva sempre à destruição e ao sofrimento. Bom, isso é uma coisa bem aquariana, né? Aquariana, a questão das ideias, porque todo o processo, ele surge no mundo das ideias. Né? Inclusive pelo Platão, né? Que existe a questão do mundo das ideias e o mundo das formas. Então, tudo que existe no mundo das formas tem que surgir primeiro no mundo das ideias. E esse mundo das ideias é um pensamento tipicamente aquariano. A vantagem de ser aquariano nesse sentido da ideia é que ela engloba a totalidade da humanidade. A totalidade da humanidade. Quando nós estamos trabalhando, por exemplo, com grupos tribais, porque cada tribo, cada matrix, ela cria o seu próprio conceito de verdade. E todo mundo acha que o seu conceito de verdade é o verdadeiro. Só que se todo mundo acha que está certo, não é possível. Então, ninguém tem razão. O que eu procuro trabalhar com essa ideia que eu chamo de multimatrix, é que não existe uma matrix e uma realidade. Existe uma realidade, que é o universo independente da espécie humana, que tem bilhões de anos e vai continuar existindo por bilhões de anos, e existem infinitas matrix, não é uma matrix. No filme, por exemplo, da Matrix, eles dão a ideia assim, que quando a pessoa sai da Matrix, ela cai na realidade e vê a realidade como ela é. Não é isso. A realidade sempre será o universo. Agora, quando uma pessoa sai de uma Matrix, ela cai em outra Matrix. Ela não cai na realidade. Porque a mesma outra Matrix vai ter todas as tentativas humanas de interpretar a realidade física, é uma Matrix. Então, a pessoa, no máximo, ela consegue mudar de Matrix, mas ela está sempre no mundo da Matrix. Então, quando nós entendemos que tudo o que nós acreditamos é um ponto de vista, e ele é válido, ele realmente é válido, ele tem fundamento, porque todo ponto de vista é válido e tem fundamento, mas ele não é a realidade. A realidade, ela só pode ser compreendida na totalidade de todas as matrix. Ou seja, só quando você toca o absoluto, onde você vê sobre todos os ângulos possíveis e imagináveis, aí você chega na realidade da explicação. Né? Então, isso tornaria o ser humano, essa compreensão, em primeiro lugar, humilde. Entendendo que o que ele sabe, o que ele compreende, é nada mais do que um ponto de vista, o seu ponto de vista. Né? E é claro que daí dentro dessa teoria do multimatrix entra também a teoria política. Cada teoria política, capitalismo, socialismo, monarquia, seja o que for, ela é uma teoria, é uma matrix. Não é a verdadeira, não é a melhor necessariamente. Né? E essa questão do qual seria a melhor teoria, eu trabalho com múltiplas teorias de medicina, né? Trabalho com alopatia, com homeopatia, com ortomolecular, medicina biológica, medicina integrada, medicina védica, medicina xamânica. Trabalho com astrologia, com reiki, healing, com a hipnose. Trabalho com uma linha muito vasta de medicinas. Mas quando eu vou atender um paciente, eu não sei o que eu vou fazer para ele. Porque aquela pessoa é única e inigualável. Eu falo isso para a pessoa. Você é um caso único e inigualável. E extremamente complexo. E eu só vou saber o que eu vou fazer para você depois que entendê-lo. Entendê-lo na sua dinâmica, no seu processo de viver e de adoecer. Então, as teorias, assim como na medicina, as teorias políticas e religiosas, elas são ferramentas. Aí, uma vez, um paciente me perguntou, se você acha que não tem certo e nem errado, como que você sabe que você está certo? E eu falei, muito boa pergunta. A resposta é, quando funciona. Eu escolho uma técnica, uma teoria, aplico. Se ela funcionar, eu escolhi certo. Mas não que ela era a teoria verdadeira, era só que era a teoria necessária para aquele caso. Então, eu digo isso também na teoria política, quando abandona-se a ideologia
e apresenta um problema local, por exemplo, num estado, numa cidade, os políticos apresentam soluções, sem dependência ideológica, soluções. E aquela solução que funcionar é aplicada, simplesmente assim. Entendeu? É totalmente baseado na sua eficácia, no resultado. Então, dentro da complexidade, onde existem infinitas teorias, o que se usa é aquela que funciona. Né? Sem defender, sem matar, sem morrer por ideologia, seja qual seja. O sistema, o melhor que ainda tem é a democracia. Né? A vantagem, por exemplo, de uma democracia onde seja implantada a teoria do messiaísmo é que não terá polaridade, não terá direita, nem esquerda, nem centro. Vai ser todo mundo sentado junto. O que vai diferenciar uma pessoa da outra, um político de outro, vai ser a proposta que ele tem para os problemas da sociedade. Então, por exemplo, no nível da cidade, cada político vai apresentar o seu projeto para a cidade. Né, ou para o Estado, ou para o país. E aí as pessoas vão eleger a ideia que ele tem para ver se ela, colocando em prática, ela funciona. Né? Porque o que acontece na nível político? Quando nós vivemos num mundo polarizado, né, a pessoa ela defende o lado polarizado, da capitalismo ou socialismo, progressista ou conservador. Mesmo que a teoria não funcione, eles continuam insistindo na teoria porque as pessoas acreditam que a teoria está certa. E ela tem que dar certo de qualquer jeito. Mesmo que quebre o país, mesmo que não funcione, continua insistindo, entendeu? Então, nesse processo, uma questão que é importante entender nessa teoria do messiaísmo é que ele é plástico, ele é dinâmico, ele é orgânico. Ele não tem nenhum projeto de como vai ser. Não é assim que funciona. Nós vamos ver qual que é o problema, qual a teoria que se aplica, como eu faço na medicina. E aplica a teoria. Não funcionou, aplica outra. Ninguém está preso a nada, a pessoa só vai ter uma boa ideia. Se a ideia dele funcionar, funcionou. E aí seria todo mundo centro, né? Todo mundo de centro. Não teria ninguém para qualquer outro lado diferente, digamos assim. Né? Esse tema merece atenção e tempo, mas aqui a pessoa, estou vendo que está interessada, Paulo, que você fale um pouco sobre as técnicas de cura que você está usando neste momento, dentro de todo esse leque amplo, quais são as técnicas novas que estão dando resultado? Eu uso, às vezes, técnicas muito antigas, sabe? Por exemplo, tem paciente que eu falo assim, no seu caso, eu vou usar medicina grega. Né? 3.000 anos atrás, entendeu? E se funcionar, tá valendo. Então, eu não tenho assim, preferência pela técnica mais moderna. Né? A minha visão é de acordo com a dinâmica do paciente. Então, o que eu procuro entender quando o paciente me procura? O que adoeceu essa pessoa? Foi a genética dela? Foi o estilo de vida dela? Foi a forma como que ela vive? Né? É o meio ambiente que ela vive. Às vezes é o meio ambiente da pessoa que está adoecendo a pessoa. Então, eu olho assim, eu olho o ser humano no sentido biológico, energético, psicológico, emocional, mental e espiritual. Né? Então, teve, por exemplo, uma paciente um tempo atrás que ela marcou consulta, era a primeira consulta. Aí, numa altura da consulta, eu abri o mapa astral. Ela começou a rir, né? Eu falei, por que você está rindo? Ela falou, eu marquei uma consulta com o médico e estou vendo o mapa astral. Eu digo, mas no seu caso é bom, entendeu? Então, tem paciente que usa homeopatia, tem paciente que usa floral, tem paciente que usa fitoterapia, ortomolecular, medicina biológica, oligoterapia, lisadoterapia, medicina radiônica, não sei, na verdade, eu realmente, quando atendo paciente, eu não sei o que eu vou usar, né, porque o foco é na pessoa. Então, o que eu falo, eu chamo de medicina personalizada, focada na pessoa. Muitas vezes meu paciente indica meu nome para alguém, daí o paciente fala, mas que tipo de médico ele é? E o meu paciente fala, não sei dizer que tipo de médico ele é, porque eu posso ser totalmente diferente para o próximo. Isso não é bom em termos de marketing, porque geralmente a pessoa quer saber, é ortopedista, é endocrinologista, sei lá o que, né? Então, é mais fácil quando você está numa linha só, porque daí todo mundo sabe o que aquela linha faz. Mas eu já não trabalho nesse sentido. Né? Eu trabalho, por exemplo, eu tive uma vez um casal de pacientes que eram pastores, o pai e a mãe eram pastor, e eles trouxeram uma filha adolescente de 15 anos. E ela estava tendo problemas de comportamento. Aí eu resolvi fazer o Quantec, que é uma medicina quântica, uma tecnologia criada por um médico alemão, e ela teve uma gravação, né? E estava mexendo com questões espirituais, e era a questão espiritual dela. Daí o pai me
ligou dizendo assim, ela piorou com o tratamento. Eu falei, eu sei, porque o problema dela é espiritual. Aí eu falei para ele assim, você pode até estranhar o que eu vou falar, porque eu sou o médico e você é o pastor, mas o problema dela é espiritual. Né? E aí, até essa gravação que teve com a máquina, que é uma radiação radiônica, não é nem contato físico, não é nem medicamento, já mostrava que era remédio por aí. Aí ele falou, eu sei, mas ela é uma adolescente, é difícil, não quer ir no culto e tal. Aí eles resolveram ir numa vigília, né, que fica 2, 3 dias orando, todo mundo junto, e ela, com o Quantec, mas a vigília, ela curou, entendeu? Então, pode ser, assim, muito inusitado. Né? Eu já trabalhei, por exemplo, alguns pacientes, eu não faço mais isso no consultório, porque é muito estranho, mas com medicina xamânica, transe xamânica, resgate de alma, é o tipo de coisa que eu sei fazer. Só que no consultório já vi que não dá, tem que ser em outro lugar, em outro momento. E no molecular, fala a coisa que estão mais as intervenções através de moléculas. Atualmente, a ortomolecular, no começo, ela tinha pelo fato do conhecimento científico, era muito mais vitaminas e sais minerais, vitaminas e sais minerais. Hoje ela está muito mais avançada. A ortomolecular hoje, ela está conseguindo chegar, porque ela vai acompanhando o conhecimento da ciência. Como surgiu o projeto Genoma no ano 2000, surgiu todo o mapeamento genético do ser humano, e depois surgiu o conceito de epigenética, que não é só a genética, mas é a epigenética, os epigenes que também estimulam, ativam ou desativam os genes. Nós estamos trabalhando agora no nível de telômero, por exemplo, porque o telômero é a parte do cromossomo que protege os genes. E cada vez que a célula se divide, ela perde um pouco do telômero. Então a célula vai perdendo a sua capacidade de reprodução a cada reprodução, até que chega um momento quando o telômero acaba, ela morre. Então é possível, por exemplo, prever o tempo de vida de uma célula medindo o telômero. E hoje, na ortomolecular, já existem medicamentos, a maior parte deles são derivados de fitoterápicos, são moléculas que atuam no telômero, né, refazendo o telômero. Dá para atuar hoje em dia a nível da epigenética, que modula os genes. Dá para trabalhar com fatores moduladores que previnem câncer. Então, tem coisa muito avançada hoje em dia já disponível no mercado. Que maravilha, Paulo. Paulo, nós vamos conversar mais vezes.